espacial, disfunções sexuais, movimentos tectônicos, né? Vulcões, erupções vulcânicas, desemprego, casamentos precoces, AIDS, tsunami. Olha isso, cara. Obesidade contribui para o aquecimento global. Diz estudo. Cadê o gordinho? Mata ele! Nossa, tem o Pum da Val. Os dinossauros agora foi sensacional, né? Os dinossauros causaram o aquecimento global. Olha esse daqui, ó. Mudança climática aumenta a quantidade de lixo espacial. Aí você vai ler um artigo, não tem nem pé nem cabeça a coisa, né? E vai além. Olha esse daqui, ó. Aliens podem destruir a humanidade para proteger as outras civilizações. Dizem na NASA. Dizem na NASA, cara. O cara sai, acho que da Jornada nas Estrelas e vai correndo para trabalho, né? Né? Precaução, cara. Nossa, a crescente emissão dos gases de efeito estufa pode mostrar para os ETs que nós somos uma ameaça em expansão, né? Os extraterrestres podem ser cautelosos com as civilizações que expandem muito rapidamente, uma vez que essas podem estar propensas a destruir a vida de outros à medida que crescem, assim como os seres humanos levaram à extinção das espécies na Terra. No cenário mais extremo, aliens podem optar por destruir a humanidade para proteger as outras civilizações. E vai ainda muito além, né? Por isso, eles alertam, né, os cientistas da NASA para a diminuição da emissão dos gases de efeito estufa, que alteram a atmosfera da Terra, que pode ser vista do espaço. A gente não consegue nem ver aqui, os caras do espaço veem, né? E indicaria para os extraterrestres que a nossa civilização está em expansão. Se já tínhamos motivos suficientes para evitar a emissão dos gases para preservar a vida lá no planeta, acabamos de ganhar mais um. Ou seja, pessoal, o aquecimento global aí, antrópico serve de bode expiatório para todos os problemas humanos ou ambientais possíveis. É tudo assim, joga, como diria o Capitão Nascimento, joga na conta do aquecimento global. Certo? Tudo que puder, joga lá, porque, olha, as pessoas morreram afogadas, okay? A culpa é do aquecimento global. Tá? E aí ele está legitimado. Por quê? Porque o desenvolvimento sustentável fica legitimado porque ele vem justamente para acabar com esses três problemas. Por isso que a gente fala que a teoria da tríade, né, mudanças climáticas, aquecimento global e causa ambiental, sustentam a coisa do capeta chamado desenvolvimento sustentável. E hoje já vai mudando de nome, né? Eles vão lá, né, mexendo, agora mudança ambiental, mudança de não sei o quê. Tudo é sempre mudança, a gente não sabe o que é. E aí eu trago do próprio relatório Brundtland. O relatório Brundtland é pré-Rio 92. Então, olha só, a coisa é muito bem armada. Se você pega a história, vai vendo direitinho as coisas, os painéis científicos, queda do Muro de Berlim, etc. e tal, você vê que a coisa é muito bem armada. Lá na página 369 até a 374, peguei um pedacinho lá, criar e aplicar novas normas para o comportamento pessoal a nível de indivíduo, né, recíproco, em todos os estados, a fim de alcançar o desenvolvimento sustentável. Tem que mudar o jeito que vocês vivem. Então o interesse nada mais é que criar leis que imponham tecnologias caras, cercear direitos civis, criação de mais impostos e uma coisa chamada ecoimperialismo que a gente ainda não conseguiu chamar como é que é a definição disso. Por isso que eu pus aspas aí. Porque imperialismo é uma coisa muito mais difícil de explicar. Bom, então a ciência desvirtuada vai sempre usar esse esquema sensacional que é, eu já sei o resultado, aí eu monto, né, já é conhecido, eu monto um procedimento, então eu crio esse procedimento laboratorial, hipotético, suposição, qualquer coisa vale, e aí a explicação, a prova de que isso aqui é verdade é o procedimento, gente. Exemplos. Anomalia do ozônio, sempre soube que existia, tá? Então que isso já é conhecido. Aí eu invento uma situação em que os CFCs destroem o ozônio. Como? No laboratório e só na hipótese. Então a prova que a anomalia do ozônio existe é o procedimento, porque não tem prova científica que isso aqui vai lá e acaba com isso aqui. Que loucura isso! Podemos ir mais adiante, aquecimento global, mudanças do clima, etc. e tal. Isso aqui é chamado variabilidade do clima, já é muito conhecida. E aí vamos fazer só a hipótese ou a suposição. Atividades humanas lançam CO2 na atmosfera, que tem uma forçante radiativa de 1,66 watts por metro quadrado. Então, aí os modelos de computador mostram que somente o incremento de CO2 humano é que faz a elevação da temperatura. Então, o procedimento, isso aqui é um erro epistemológico crasso, quando essa parte aqui, o procedimento, que é a prova do que você estava chegando.
E o que vem pela frente? Nossa, olha só quanta água tem no Brasil e nos países andinos. Estão vendo daí? Olha só. Né? Anamorfoses. Olha só a biocapacidade do planeta. Estados Unidos também não está longe, né? O Ano Internacional das Florestas. Começou primeiro com a da juventude, mudou para a química, depois foi acabar nas florestas. Foi tudo para o meio do mato. Vamos fazer a ideologia, promoção do manejo sustentável, desenvolvimento global sustentável, governo, organizações internacionais e grupos. Você nunca vê as pessoas, percebe? Nunca vê as pessoas. É sempre organizações, são governos, etc. e tal. Né? Aí vai para Nagoya. Aí na Nagoya, no Japão, final de 2010, eles começam a discutir, e de repente é preciso chegar a um acordo. Aí a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, também estava falando sobre isso, e aí chegam à ideia de que precisa constituir um outro tipo de IPCC, só que ele teria que trabalhar na biodiversidade. E aí, no final de 2010, eles criam mais um painel. Esse painel nem sequer teve reunião, nem sequer teve relatório, nada dessas coisas, mas o governo de São Paulo já se antecipou, quer ser o protagonista de Nagoya, quer fazer as metas de Nagoya. Que metas? Não tem nem relatório. E aí o que eles fizeram? Assinatura de decreto para a criação da Comissão Paulista da Biodiversidade e lançamento do programa de concessões das unidades de conservação. Concessão da Via Dutra, concessão, estão entendendo já, né? Você pega um bem público e concede a uma empresa privada. Então começou a privatização da natureza do Brasil. Alguém viu esse filme? Não, quer saber, quantas pessoas assistiram Quantum Solace? Pois é, né? Acho que a ficção para a realidade não está longe, né? Pois é, não está longe. Globo Mar. Antigamente era Globo Ecologia, sempre um patrocínio da Rush. Né? Então, reunião anual da SBPC, Ciências do Mar. Nossa, por que será que estão falando tanto do mar agora? Né? Aí o da Antártida foi sensacional. O da Antártida é o seguinte, nem acabou o ano polar, o terceiro ano polar, já saiu o sumário de todas as pesquisas da Antártida. Eu falei assim, peraí. E ainda veio com embargo de publicação. Não podia mostrar isso para a imprensa. Loucura, tenho lá guardado. Eu falei, não é possível. Aí você vai lá, concluímos. Quase 2 anos depois, sai o relatóriozão de 500 páginas. De novo, Antártida Gate. Como é que você conclui as coisas se os caras ainda estavam pesquisando? Loucura. Tá? E aí, isso aqui também pouca gente está sabendo, a ICAO, né, a Organização da Aviação Civil Internacional, determinou, né, sempre pela ONU, que países que não tiverem os seus satélites até 2025, né, para realizar o controle de voo sobre os seus territórios, não poderão mais receber rotas internacionais, excetuando que paguem pelos serviços de outros países. 2025, pessoal, é amanhã. E o INPE está fazendo o quê? Certo? Então, não foi à toa que a presidente saiu correndo e lançou lá um monte de coisa, dinheiro para chuchu, etc. e tal, porque senão o controle do espaço aéreo brasileiro vai ficar na mão de gringo. Tá? Então, 716 milhões com a finalidade de melhorar o setor de telecomunicações, etc. e tal. E aí, o que já tem no relatório Brundtland? Os caras pensam muito na frente, né? O relatório Brundtland está mostrando já essa imagem. Isso aqui é um absurdo, né? Certo? Tem satélite que é o tamanho de cidade, né? Se cai aqui, então a gente já pode morar no espaço. Se isso aqui fosse realmente o tamanho dos satélites, é desproporcional de propósito. Então, lixo no espaço, limpeza é urgente, mas custosa. E, do mesmo jeito que o discurso hoje é o seguinte, países subdesenvolvidos, sobrou muito pouco espaço para vocês emitirem CO2. Né? Está ficando sólida a atmosfera. Né? Então lá, vai sobrar muito pouco espaço na atmosfera para que vocês, países emergentes, possam se desenvolver, referindo-se sempre ao carbono. O discurso lá na frente é esse aqui, ó. Vai sobrar muito pouco espaço nas órbitas da Terra para que vocês, países emergentes, possam colocar os seus satélites. Já estão preparando o terreno. Tá? Sou eu que falo isso? Não, está no próprio relatório Brundtland. É conspiração? Não, está às claras, é só você pegar e ler. Tá? As formas tradicionais de soberania nacional geram problemas.
específicos quanto à administração dos bens comuns do globo e de seus ecossistemas, os oceanos, o espaço cósmico e a Antártida. É bom saber como eles falam, né? Então, da mesma maneira que você já tem um painel do ozônio que nunca mais saiu, é um câncer que entra na sociedade e fica, certo? Uma burocracia internacional. 88, sai aí o IPCC, 26 anos e não vai embora, certo? 2010 surgiu o IPBES. Então já estamos prevendo para 2015 a criação talvez do IPOC, né, dos oceanos, que eu acho que não vai nem ser necessário, porque já existe o SCORE, que nasceu no Ano Geofísico Internacional, e ele já na própria página já começa a falar sobre carbono, acidez dos oceanos, blá, 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 blá. Na Antártida nós temos lá, imaginando que em 2020 vai ter também um painel da Antártida, mas também não vai ser necessário, porque aquele próprio relatório que vocês viram foi feito pelo SCAR, também nasceu no Ano Geofísico Internacional e está indo para o mesmo lado, e provavelmente sai aí um painel do espaço também. Então vocês estão vendo que a ONU está administrando tudo aí do mundo, né? E aí, o próprio Maurice Strong está voltando agora à moda, né? Está voltando à moda. Ele coloca lá, elaboração de um arranjo de aplicação de lei global, enfocando o papel de sanções e medidas militares para quem não respeitar. O próprio ex-ministro de Energia e Mudanças Climáticas, Miliband, da Inglaterra, quando veio ao Brasil, falou: quem não aceitar, a gente vai dar um jeitinho, né? Certo? Então, que sejam impostas taxas sobre a emissão de poluentes que afetem o meio ambiente global, em particular emissões de dióxido de carbono, como se isso aqui fosse poluente, gerado da queima de combustíveis fósseis. Um diálogo internacional sobre energia que promova o uso mais eficiente dos recursos energéticos mundiais, que as Nações Unidas sejam encorajadas a colocar os assuntos ambientais no mais alto nível em todos os fóruns apropriados. Que as nações decidam fazer a conferência da Rio 92, naquela, 20 anos atrás, um marco para o desenvolvimento sustentável. Então está 20 anos, os caras não conseguem fazer nada. Que líderes nacionais e culturais mobilizem compromisso político e os meios técnicos para efetivar um avanço na limitação do crescimento populacional. Isto aqui não está desligado disso daqui. Tá? E aí vem, né, as próprias ONGs indianas denunciando financiamento britânico para a esterilização dos indianos. 9 milhões e 500 mil foram esterilizados. Então, o discurso é esse, ó, vai plantando as arvorezinhas aqui que eu estou dinheirinho de crédito de carbono para você. Só que eles não falam que depois você vai ter que devolver esse dinheiro muito mais quando você vai comprar lá remédios, máquinas, TVs e muito mais deles. Tá? E esse aqui é uma sensacional, no jornal da USP que saiu, né? Sabemos o suficiente para começar a agir. O planeta está passando por uma mudança nunca antes vista, né? Apesar de sempre terem ocorrido mudanças climáticas, isso nunca aconteceu nessa escala de tempo. Nunca vimos processos ocorrendo tão rápido. Nunca uma ova, certo? Tá aqui, ó, período industrial do IPCC, temperatura 0,74 em 150 anos, 20 centímetros em 130 anos, mundo real. Né? Temperaturas até 4 graus Celsius mais altas há 5.000, 6.000 anos atrás. Tá? 8 graus Celsius em 40, 50 anos no Dryas recente. Nível do mar 3, 4 metros mais alto há 5.000, 6.000 anos. 120 metros entre 18.000 e 6.000. É quase 1 metro por século. Tá? Eu vou trazer então aqui o Ivar Jander vai falando assim, no Prêmio Nobel da Física: eu sou um cético. O aquecimento global está se tornando uma nova religião. Não se supõe que você seja contra o aquecimento global. Você basicamente não tem escolha. E eu lhes digo quantos cientistas apoiam isso. Mas o número de cientistas não é importante. A única coisa importante é se os cientistas estão corretos. Esta sim é a parte importante. Tá? Então, não há evidência científica que prove que o CO2 controle o clima, muito menos a ínfima parcela que cabe a nós humanos. Dessa maneira, o que acontece? Aquecimento global e mudanças climáticas não são fenômenos físicos, mas vão ser, então, políticos econômicos baseados em ideologia. Tá? Problema ambiental, cuidado com o discurso da lógica da coerência. Problema ambiental não é problema climático. Tá? E o dia que essas máquinas usarem álcool de cana, eu acredito em desenvolvimento sustentável. Então, na hora da decisão, tá? Eu espero ter esclarecido pelo menos os principais pontos. Esse negócio aqui teria que explicar 1000 e outras coisas, é só um en passant,
tá, dos seus desdobramentos. Lembramos que as pesquisas de climatologia deveriam ter um propósito mais importante do que legitimar ações governamentais atreladas a interesses de ONG e empresas internacionais, e sempre lembrar que as coisas mudam, sempre estão mudando. A luta é desigual, né? Mas a gente vai continuar na briga, e nessa hora que a gente tem que decidir para quem que a gente vai trabalhar. Garantiremos o futuro de pessoas que não existem? Ah, os seus filhos, os seus netos, aí é espectro que está aí, ó. O que é isso, filho e neto? Né? Enquanto as pessoas que estão do nosso lado estão morrendo de fome, né, por causa do princípio da precaução, ou vamos garantir o que dá para todos agora? Tá? Obrigado então, pessoal.